Amigos queridos, bom dia. Que nessa misericórdia sublime de Jesus, sintamos todos amparados por este amor, por esta misericórdia, a fim de que possamos compreender em nós as lições do Evangelho. E as interpretações, as reflexões sejam cada dia mais ponderadas em relação a todos nós. Nós hoje vamos iniciar o capítulo 22º, um capítulo curto, mas vamos desdobrando este assunto pela sua importância. Portanto, hoje vamos ler apenas o item 1, indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com ele, para o tentar e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedistes? Jesus respondeu: foi por causa da dureza de vosso coração, que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério, e que aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério. Mateus capítulo 19, versículo 3 a 9. Nós elevamos o nosso pensamento até Jesus, rogando do nosso Mestre o amparo de que necessitamos, pedindo aos benfeitores amigos que possam sustentar os nossos pensamentos no bem e que estejamos atentos para as dificuldades que surgem a todo instante em nossa vida, em nossos relacionamentos. Que a paz do Mestre possa estar conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amigos, esse capítulo nos convida a pensar, a avaliar. Não separeis o que Deus juntou. Nós sabemos que o que é que nós estamos pensando sobre essa questão do título da lição do Evangelho de hoje. Não separeis o que Deus juntou. Qual é a nossa intenção? Qual é a nossa vontade de mantermos unidos desde que nossas escolhas não foram pautadas em interesses pessoais? No Livro dos Espíritos, na pergunta 695, Kardec nos diz: o casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pela qual as criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Nós, nesse pequeno parágrafo, nós vamos ver que a palavra casamento quer dizer união. E essa união, diante dos compromissos assumidos antes da nossa reencarnação, ela deve permanecer com todas as nossas dificuldades num regime de vivência para que nós possamos desenvolver em nós
o sentimento da confiança. E essa confiança, ela é mútua. No entanto, ela vai nos fortalecendo à medida que o tempo vai permitindo os nossos relacionamentos efetivamente procurando acertar e realizar aquilo que as leis têm nos ensinado. Nós sabemos que essa união reflete as leis divinas, que seja dada um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, ou vice-versa. Na criação, é desenvolvimento de valores para a vida. Nós precisamos entender que todos os nossos relacionamentos têm uma finalidade educativa. E essa palavra divina, que se refere apenas aos casos do coração e não dos interesses, os laços afetivos, eles caracterizam por alicerces sagrados que dão compromisso, nos dão os compromissos conjugais ou domésticos, sempre atendendo aos desígnios superiores. O homem não pode ludibriar os impositivos da lei. Por isso que aqui no Evangelho, ele nos mostra a questão do Testamento Antigo, quando ele fala: será permitido a um homem despedir uma mulher por qualquer motivo? E nós sabemos que isso era um pensamento que vinha desde Moisés, e quando Moisés, para não deixar a mulher desamparada, ele vai mostrar que ela tinha até que receber algo que pudesse manter a sobrevivência dessa mulher. E aquele que nos criou, que é Deus, ele nos criou, como diz o Evangelho, macho e fêmea, para que nós tivéssemos a oportunidade primordial de termos os nossos filhos, de procriarmos. E é por esta razão que o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher. E nós, na verdade, precisamos interpretar bem isso, porque, na verdade, nós não deixamos pai e mães para ficar com a mulher ou com o marido. Nós unimos nessa união feliz para que a gente possa multiplicar tudo aquilo que Deus tem nos dado. No entanto, quando nós observamos a advertência de Jesus, não separeis o que Deus juntou, corresponde ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Quer dizer, ninguém pode alegar desconhecimento do propósito divino. E essa união, ela se faz no mundo dos espíritos em relação aos compromissos que nós temos uns com os outros, e especialmente esse compromisso se estende até a criação de nossos filhos. Por isso, nós precisamos ter este olhar para compreender que os nossos relacionamentos devem se apoiar nessa ligação sublime que baseia na responsabilidade, que também essa responsabilidade ela é recíproca, tanto do esposo quanto da esposa. Nós vimos também que há uma outra proposta divina, que é na comunhão sexual. Um ser humano se entrega a outro ser humano e por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração entre si. Há de ter sempre o respeito, porque ninguém pode alegar o desconhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro, ele constitui sempre a vontade do Senhor, porque não existe dureza no coração de Deus. Existe uma oportunidade que ele nos oferece para que a nossa consciência se torne uma sentinela
vigilante de tudo aquilo que temos aprendido, a menos que nós estejamos sob um homem dormindo ao nível do bruto, que vai permanecer sem compreender o valor do discernimento, o que constitui como dever, como obrigação, e por isso, muitas vezes, nós fugimos pela porta da fuga. Se o Pai criou todos nós como filhos do seu coração, Ele nos reuniu também para que nós pudéssemos irmos ajustando às suas leis para que a gente tenha um bem comum. Nós sabemos que toda ligação nossa que apoia na responsabilidade, ela vai nos trazer um comprometimento moral de grande porte e de muita alegria. Quando nós lesamos o outro, nós estamos lesando a nós mesmos, criando situações muito difíceis, que são situações infelizes, e que às vezes nós vamos gastar séculos para quebrar os grilhões que foram criados. Nós temos visto que hoje, na atualidade, nós temos visto uma porcentagem esmagadora de homens que constitui-se milhões de serviços reparadores, por isso que a família está tão desorganizada, tão separada em si dos propósitos divinos que nos trouxe a viver. É preciso que a gente saiba que ninguém tem o direito de separar o que Deus juntou, porque nós estamos sob a tutela de uma providência divina. Enquanto nós vivermos nossas uniões sem amor, sem compreensão, nós não vamos nos identificar como partícipe deste momento divino que são as nossas uniões. No plano superior, nós sabemos que os liames entre os dois seres, ele é espontâneo, mas ele também é formado por vínculos de afinidade que nós não podemos desmanchá-los como hoje faz-se na Terra. Quando nós estivermos conscientizados do valor do bem, do valor da união, do valor daquilo que Deus uniu, nós vamos ver que essas ligações afetivas, elas vão modificando, obedecendo os princípios divinos que nos uniram. Mesmo porque a energia sexual que cada um de nós somos portadores é uma energia que se transforma em potencialidade do espírito, numa potência divina de força, de atuação, de tudo aquilo que nós temos capacidade de desenvolver, porque ela é a base de toda a nossa criatividade no campo da afetividade e no campo do amor. E é com essa energia que nós vamos alimentando nossas próprias potências, a de pensamento, a de criar novos sentimentos, mas é preciso dar direção a esses propósitos que agasalhamos, especialmente enquanto seres responsáveis. E nós temos visto, então, que o homem tem vivido muito mais da sua genitalidade do que dessas forças divinas que consagram em nós o valor deste amor. Portanto, meus amigos, nós precisamos ver a importância do nosso exemplo dentro do lar para que possamos educar os nossos filhos, a nossa família, diante de um amor que seja verdadeiro,
que sejam respeitosos. Então, os jovens hoje estão vivendo muito cedo a sua sexualidade, só buscando prazeres, por isso que vivem da genitalidade. É preciso, então, que a gente possa compreender que nesses relacionamentos o amor vem perdendo sua essência. E é quando nós falamos muitas vezes, eu te amo, né? Nós falamos em sentido de um amor que é unicamente um amor porneia, um amor paixão, paixão passageira, paixão é uma enfermidade, porque eu só olho para mim mesmo. E isso tem nos acarretado muitas dificuldades, muitas dores, e nós vamos ver que quando Jesus fala da indissolubilidade do casamento, e que Mateus traz aqui, quando ele diz assim, para aquele que lhe pergunta, né, sobre a questão por que ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse, Jesus responde de uma forma tão importante quando ele diz assim: foi por causa da dureza de vosso coração que Moisés permitiu despedissem as vossas mulheres, mas não no começo não era assim. Por que foi que Moisés usou disso? Trazendo isso para a reflexão atual, antes que os sentimentos firam mais uns aos outros, que o desrespeito e a responsabilidade cresça, é melhor que a gente separe. Por quê? Eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério e desposa outra, comete adultério. O adultério é uma questão que nós ainda hoje achamos tudo tão simples, porque nós achamos que não deu certo, eu posso procurar outros relacionamentos fora do lar. Esse é um tipo de adultério. Mas nós temos adulterado os nossos pensamentos, mesmo na comunhão que estamos tendo ainda com os nossos irmãos, do desrespeito. E a dureza do nosso coração se mostra para todos nós ainda a questão do desafeto. É preciso que a gente analise bem aquilo que queremos e aquilo que identificamos dentro de nós em qualquer situação, porque às vezes é possível perturbar-nos com as obras que estamos procurando construir, com alguns sorrisos que são tão falsos. Mas nós precisamos entender que todo nosso relacionamento é base evolutiva e nós devemos fazer aquilo que Jesus nos disse. O escândalo existe, mas ai daquele que o faça. Então, que nós possamos pensar bastante nos nossos relacionamentos, quais são os níveis de trocas que nós temos, procurando não deixar crescer em nós, de forma alguma, a questão que muitas vezes nós desconhecemos, que é a questão da responsabilidade e do afeto, do respeito e da dignidade. Assim, nós deixamos essa reflexão, vamos continuar amanhã, mas que a gente possa repensar, tirando esse eu egoísmo, esse eu egóico, esse egoísmo que só vejo, só olho para dentro de mim. Então, convidamos a todos a refletir nesse momento, pedindo a Jesus que Ele nos assista, que todos nós sintamos amparados pelo seu amor. Amado Mestre, nos oferte o passe, Mestre, nesta manhã, que possamos reorganizar as nossas energias, nossas forças, sentindo o valor extremado do passe na organização de nossos pensamentos, para que possamos refletir nesse instante em nós mesmos, nos nossos acertos e nos nossos desacertos.
Mestre Jesus, possamos receber dos bondosos guias e protetores tudo aquilo que eles têm a nos oferecer. Que cada um que sabe da sua luta possa, nessa manhã, rever o seu posicionamento, rever a sua, a sua proposta íntima, o que você verdadeiramente pensa e deseja. E rogamos aos amigos espirituais que fluidifique as nossas águas e que Deus, na infinita bondade, esteja conosco, hoje, agora e todo sempre. Jesus, que os lares sejam agasalhados, a família abençoada, os enfermos assistidos e que juntos possamos vibrar nesse diapasão do amor. Que todos recebam as nossas vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus.